responsável pela ascensão da seleção japonesa nos anos 70, que culminou com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Munique. E a Sutaka foi para o vôlei, o que Tele Santana foi para o futebol. Metódico, exigente, sempre atento a cada detalhe dos puxados treinamentos que comandava com extrema maestria. O sensei que colocou o Japão no lugar mais alto do pódio também foi decisivo para que o nosso vôlei deixasse de ser mero coadjuvante e encontrasse o atalho para chegar às conquistas nas competições mais importantes. Todos os jogadores sabiam passar, levantar, atacar com extrema perfeição. E uma coisa que foi única e permanece até hoje é o que o Matsudaira chamava de mental power, né? Quando a gente vê um vídeo de um treinamento japonês, a gente percebe nitidamente ali aquele espírito característico do japonês. Eles entravam em quadra realmente com um espírito de vitória, de vencer. Eu diria até que a regra do voleibol mudou em virtude da supremacia do voleibol japonês. O encontro do vôlei brasileiro com o lendário treinador não se deu por acaso. O Japão fez escola. O Japão fez escola graças à intuição do Matsudaira. Testemunha desse momento mágico, Antônio Carlos Moreno, que foi titular da seleção brasileira durante mais de uma década, teve o privilégio de desfrutar dos ensinamentos de Matsudaira. A busca da perfeição é uma constante dentro do voleibol japonês. Então eles repetiam, e com essa repetição trazia tanto uma resistência muscular, uma flexibilidade, uma elasticidade, uma agilidade, né, que foi a grande característica do voleibol japonês. Estamos vendo aqui um treinamento típico, né, de defesa de campo da seleção japonesa. Acredito que na preparação para a Olimpíada de Munique, a gente percebe nitidamente um comprometimento. Aí estava toda a magia de Asutaka Matsudaira, quer dizer, não era uma equipe compromissada, era uma equipe comprometida, né? Uma diferença muito grande. Até hoje, todas as equipes têm esse tablado aí, o plinto, hoje temos tablados, né? Então, todos esses exercícios fizeram parte da evolução do nosso voleibol. Poucos atletas hoje, depois de, nós estamos falando aqui em 40 anos, né? Poucos atletas hoje têm essa técnica individual. Olha aí, ó, approach, ó. Olha que beleza. Finalizando o braço, quer dizer, realmente imaginem essa técnica há 40 anos atrás. Era uma coisa assim de a gente ficar espantado. Olha, a posição de levantador oblíquo, enfim. É realmente um vídeo extraordinário, né? Isso é uma relíquia histórica. この場合、味方にどんなに素晴らしいスパイカーがいても、そのお膳立てをするパス、トスが正確に Nós temos grandes exemplos dentro do voleibol brasileiro, que são o Bernardinho e o Zé Roberto, não necessariamente nessa ordem, mas são dois técnicos fantásticos. Tem muito do Matsudaira e vou mais longe. Eu acho que o voleibol brasileiro ainda tem muito do Matsudaira. Era extremamente difícil fazer um ponto contra uma equipe japonesa, né? Porque o último recurso do voleibol sempre foi a defesa de campo. E o japonês tinha isso de uma forma maravilhosa, por resultado exatamente desses treinamentos que a gente vê de agilidade, que foram criados por Masaru Saito, né, que foi o grande preparador físico, criou todos esses exercícios com bola, colchão, enfim. Realmente, como você disse, tinha um fundo de ginástica bastante grande. Moreno fez parte de um grupo de jogadores que foi ao Japão participar de um intercâmbio com os campeões olímpicos. Para mim, ele foi uma referência tanto como pessoa, como técnico, como amigo. E chegamos a ter um relacionamento extremamente maravilhoso, que ele me chamava de filho brasileiro, eu chamava de pai japonês. Meio século de bons serviços prestados ao voleibol brasileiro. Apesar de toda essa bagagem, Moreno não consegue conter a emoção ao falar do mestre saudoso. Ele está olhando para mim, eu estou emocionado. Muito bacana. Olha, isso é coisa dele, coisa bem de japonês, né? Eu não sabia, essa história dos bonecos eu não conhecia.
Atacante do time medalha de prata nos Jogos de Los Angeles, em 1984, teve uma rápida, mas inesquecível experiência com um homem que fazia as grandes potências tremerem na quadra. Ele revolucionou o voleibol, né? Olha só. Quando ele veio para cá, e quando a seleção japonesa vinha jogar no Brasil, personificava, né, toda essa filosofia de jogo. E o grande ganho do Brasil foi quando a gente conseguiu aprimorar, etc., mesclar bloqueadores como o Fernandão, a Mauri, um pouco mais altos, ter uma eficiência no bloqueio também, que é a escola europeia. E depois quando a gente criou o saque, que para você ter uma eficiência no bloqueio, o saque é fundamental, né, que ele quebre a recepção do adversário. E aí foi o nosso caminho, aí veio a escola brasileira. Marcelo Negrão, somos ouro! Atarashiku V リーグ V はバレーボールの V です。そして将来のいろんな意味の願いを込めたビクトリーの V です。その V リーグの発足ということにしたわけでございます。ブロックは大切な武器です。しかしそれらの技術を単独で練習しても効果は半減です。いくつかのプレーを連続して練習することが大切です。Esse vídeo que o ex-atacante assiste com um misto de curiosidade e admiração é um dos tesouros do maior e mais completo arquivo de esportes da TV brasileira. Eu me lembro do treinamento na sala de ginástica olímpica, lá do Banespa. Nós íamos na sala de ginástica olímpica, né, e adaptávamos os nossos treinamentos utilizando os equipamentos da ginástica olímpica. E isso era constante. Aí depois dali a gente ia para a quadra, aquele negócio com a bola rodando, a queda, rolamentos, peixinhos. É o registro de um dos mais belos exemplos de amizade, cooperação e respeito entre culturas tão distintas. O Matsudara, para mim, foi um grande aglutinador. O espírito da equipe que ele transmitia, que ele criava, era um espírito ímpar. Eu me vejo aqui, a minha história, a minha escola de voleibol, foi o que a gente aprendeu, né, e a gente relembra muito. Oji-san. É isso aí.